Boa noite. Como podemos pensar o futuro e garantir o desenvolvimento sustentável? Que mudanças precisamos incorporar para construir o futuro que queremos? O programa de hoje vai falar sobre os desafios do planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico, não só do Ceará, mas de todo o país. A plataforma Ceará 2050 convida você a pensar o futuro para juntos construirmos o Ceará que queremos. Um projeto do governo do estado coordenado pela Universidade Federal do Ceará, formado por cada cearense, representantes de órgãos do governo, de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. O Ceará está traçando mecanismos para acelerar o desenvolvimento econômico e humano para as próximas 3 décadas. Esse olhar para o futuro permite que sejam definidas quais são as metas e fazer com que toda a sociedade caminhe nessa mesma direção. Juntamente com a Universidade Federal do Ceará, o governo do estado tem realizado estudos para conhecer o Ceará dos últimos 30 anos, bem como fazer uma radiografia do presente, tentando identificar as potencialidades que temos hoje e quais são os nossos desafios. Tema do programa de hoje, que traz aqui para o estúdio o economista Flávio Ataliba, diretor executivo da CEPLAG, Secretaria do Planejamento do Estado, e o professor da Unifor e diretor de Estudos Econômicos do IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Adriano Sarquis, sejam bem-vindos ao Ceará 2050. Esse planejamento consolida um novo olhar para o desenvolvimento. O Ceará está partindo na frente, então, com essa estratégia? Bem, é evidente que planejar talvez seja a estratégia mais importante para se garantir uma sociedade justa, desenvolvida, harmônica. E o Brasil, nos últimos, vamos dizer, as últimas 3 décadas, perdeu completamente essa capacidade de planejar, né? Os problemas diários, os problemas de curto prazo, vamos dizer assim, aqueles mais imediatos, vamos lá pensar na inflação na década de 80 e 90, crise cambial que nós tivemos. Então, uma série de ações conjunturais foram sendo tomadas para remediar questões imediatas. E aí, evidentemente, se toda a inteligência está envolvida nessa agenda, você perde a capacidade de olhar para o futuro, né? E olhar para o futuro é fundamental no sentido de antecipar os problemas que poderão vir no futuro. Hoje o Brasil tem uma série de questões ainda não resolvidas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que talvez seja o tema mais importante hoje em discussão no país. Esse é um problema que não aconteceu agora, é um problema que vem pelo menos nos últimos 30 agora, né? 20 anos, está refletindo agora. Se nós tivéssemos tomado medidas lá atrás, antecipando o problema que está surgindo hoje, nós não estaríamos nessa situação. Então, falta planejamento em diversas áreas, não só no governo federal, mas também em diversos estados. O estado do Ceará talvez seja uma das boas exceções no país, né? O Ceará vem, pelo menos desde meados da década de 1980, acelerando um conjunto de ideias e colocando na prática, como, por exemplo, o planejamento hídrico, que foi feito lá no final da década de 1980 e que nós tivemos agora, nós passamos por 6 anos de seca. A situação se não tivesse feito esse planejamento hídrico no estado lá atrás, a situação teria sido muito pior. Agora, justiça se faça, nós tivemos também planejamento no passado. Talvez Vigílio Távora, ex-governador lá no início da década de 60, tenha sido o primeiro grande gestor no estado que olhou e tentou, vamos dizer assim, colocar elementos de caráter mais científico, de caráter mais de longo prazo no planejamento do estado de Ceará. O próprio início do processo de industrialização, que se começa com Vigílio Távora, ela tem esse DNA já do planejamento. Então, ele foi um grande governador, né? O Adriano concorda? Não, inteiramente. Eu acho que essa iniciativa do Estado, respondendo a sua pergunta, né, esse pioneirismo que o Estado faz, o seminário,
essa iniciativa é muito importante porque você muda um pouco, redireciona o foco das discussões nacionais. Hoje, como o Flávio colocou, os temas conjunturais, os temas de curto prazo, eles predominam nos debates. Então, quando você faz um planejamento de longo prazo, aí você já desloca o eixo das discussões para uma visão mais estruturada do país, em torno das quais são os grandes gargalos hoje para o desenvolvimento nacional. E o planejamento, na verdade, ele estabelece uma visão sistêmica, tá certo? Dentro de um processo macroeconômico, e que ali estão você inclui um conjunto de metas e objetivos para essas metas que o Estado, se for o Estado ou se for o país, devem ser alcançadas. Tá certo? O Brasil ele teve uma tradição de planejamento já no início lá do Getúlio Vargas, na década de 30. Você começou aquele modelo nacional desenvolvimentista, o Estado teve uma intervenção, teve um papel extremamente importante, né? Tanto no processo de industrialização, no processo de desenvolvimento nacional. E hoje, a economia foi se tornando mais complexa, né? Então, os problemas eles se tornaram mais complexos, né? E cabe aí o Estado tem um papel importante, mas agora eu acho que ele vai ter que ter uma parceria mais forte com o setor privado, com as representações da sociedade, porque todos os fatores limitantes, eles impactam na vida de todos os cidadãos. Então, seja meio empresarial, seja da sociedade geral, seja do próprio Estado. E o planejamento, ele vem com essa perspectiva. Ele é importante, eu acho que o Flávio tocou na questão aí o Estado, desde os meados dos anos 80, ele foi criando consenso. O primeiro consenso que se estabeleceu aqui no Estado do Ceará foi o da disciplina fiscal. Ele fez um ajuste fiscal na década de 80, foi importante, e todos os governos que se sucederam, né, desde aquela época, eles mantiveram essa estratégia. Então, em nenhum momento que você desarticulou as contas públicas do Estado. O segundo consenso foi, que eu acho que esse daí foi importante, que é o dos recursos hídricos, e o Ceará ele foi modelo nessa área, hoje é um modelo, a própria ANA foi criada a partir do modelo estabelecido aqui no Estado do Ceará. O terceiro foi o da educação, e eu acho que o governador Camilo está lançando a proposta, o desafio para a sociedade, que é o da competitividade. Eu acho que melhorar a competitividade da economia cearense, eu diria que é uma estratégia. Agora, falando especificamente aqui para o seu telespectador, do seminário que a CEPLAG, e juntamente com o grupo do Ceará 2050, o grupo que está elaborando esse documento, vai realizar na próxima semana, né? Segunda-feira, dia 10 e 11, Isso. lá no auditório da CEPLAG, e é importante, muito importante, que os gestores públicos e todos aqueles interessados em planejamento, e o novo planejamento, vamos dizer assim, que a gente vai tratar, acredito, dos pontos centrais desse seminário, mas a ideia nossa da CEPLAG, o IPES e o Ceará 2050 vamos dizer assim, recolocar essa agenda do planejamento de uma forma diferente, porque, como o Adriano citou, o planejamento pensado na década de 30, 40, até a década de 50 é bem diferente hoje, porque o mundo é completamente diferente, né? Então, isso não quer dizer que a atividade de planejamento estratégico não seja importante. As empresas, todas as grandes empresas, elas se preocupam com planejamento. Nós mesmos, no nosso dia a dia, a gente acorda de manhã cedo e já está pensando, está planejando o que é que vai fazer durante o dia. Então, a atividade de planejamento ela é inerente a qualquer ideologia, né? Ela é uma forma de você ser mais eficiente no atingimento dos seus objetivos que são traçados. Só que a ideia do planejamento hoje, talvez, ela certamente ela vai ganhar uma nova roupagem diferente do que nas décadas anteriores, porque o mundo é muito mais integrado do ponto de vista econômico, nós temos outros problemas mundiais, né? Nós temos uma revolução digital em curso, que isso muda completamente a forma de pensar os governos. Então, é diante dessa complexidade, é diante desse novo momento, que a pergunta é como resgatar a atividade de planejamento já nessas novas estruturas, vamos dizer assim, sociais e econômicas. Então, é um tema complexo e que
a CEPLAG, junto com o IPES e o Ceará 2050, ao fazer, né, ao planejar um seminário nessa envergadura, nós temos aí convidados internacionais, convidados nacionais. É nacional, né? É um seminário nacional, nós teremos palestrantes de altíssimo nível nacional. Que estão trazendo, então, essas experiências nós de vamos, planejamento. Inclusive, pessoal do Chile, da Colômbia. Então, tem todo um grupo de, não só de pesquisadores, mas de gestores públicos. E o Ceará, ele tem tudo, dada a sua experiência bem-sucedida em diversas áreas do planejamento. O Adriano citou recursos hídricos, tinha falado também, educação, a questão do ajuste fiscal, quer dizer, uma forma de se planejar as finanças públicas. Eu diria, de alguma forma, bem-sucedida a política industrial na década de 1990. Você teve diversos instrumentos de atrações de indústrias, mas que depois perdeu força, mas ali teve um momento importante. Então, a agenda de planejamento ela está em vários pontos já no estado do Ceará. E o governador Camilo, e aí ele coloca na agenda outros pontos importantes, além da competitividade, que foi falado pelo Adriano, eu diria também, aqui eu posso citar várias, a própria segurança pública, que a estratégia de você planejar e vencer o crime organizado, ela está tendo uma outra dimensão, mas no programa Mais Infância Ceará, que é um planejamento de longo prazo, inclusive porque você está... As crianças afetadas nesse projeto momento, hoje, ela tem um reflexo lá na frente. frente. Então, o governador Camilo fez uma lei, colocou isso como lei na Assembleia. E a primeira-dama do Estado, a dona Onélia Santana, ela que está à frente desse projeto, ela tem sido uma guerreira vamos dizer assim, trazer para o debate no setor público, nas secretarias, em todas as ações que o governo procura desenvolver, o olhar sempre na primeira infância. Então, isso é planejamento, isso é construção de bases do planejamento. Então, esse seminário, o Ceará, mais uma vez, ele vai se consolidar com certeza como um estado e que possa ser referência no Brasil nas grandes ideias do planejamento. Nossa ideia é que todo ano possamos realizar um seminário desse. Isso tem que estar na agenda nacional, o planejamento e todos os seus instrumentos. É importante, então, planejar o Ceará de diversas formas. O senhor falou que é importante esse planejamento imediato. Multissetorial também. Multissetorial, né? Mas assim, é possível traçar a longo prazo, traçando metas imediatas, cumprindo essa agenda para que ela caminhe em conjunto entre outros setores também. É necessário fazer esse planejamento ou você precisa dividir ou tem que estar mesmo tudo interligado? Não, tem que estar tudo interligado, porque na verdade, como o mapa estratégico do planejamento do Ceará 2050, que a equipe do Ceará 2050 está concluindo, né, está à frente aí desse processo, ele estabeleceu várias áreas de resultado, quer dizer, melhorar o capital humano, melhorar a saúde, melhorar a economia, a base econômica do Estado. Mas o objetivo fim de todas essas dimensões do planejamento é melhorar a qualidade de vida da população. Quer dizer, política de desenvolvimento é um meio para se alcançar isso. Então, o que o planejamento vai fazer é estabelecer estratégias. Quer dizer, em cada uma das dimensões do desenvolvimento. Quer dizer, na área de educação, o Flávio falou, a prioridade é o mais infância. Na área da economia, a gente está pensando na indústria, hoje já tem a indústria 5.0, nós nem entramos na 3.0. A revolução digital, essa integração mundial, as novas integrações entre os países. Então, tem uma série de transformações que são desafios para a economia brasileira e principalmente para a economia cearense. Quer dizer, o Ceará ele tem uma localização estratégica no contexto mundial e eu acho que ele subaproveita essa vantagem competitiva dele, comparativa, que ele poderia trabalhar melhor.
E eu acho que o planejamento, no âmbito dessas discussões que estão ocorrendo do Ceará 2050, ele vai permitir você ver quais são as ações que poderiam aproveitar melhor, de forma mais eficiente possível, todas as vantagens que existem. Isso, a curto prazo pode ser mudado ou não, ou aprimorado. Porque o planejamento é um processo dinâmico, né? Vai ser reavaliado. Agora, o mais importante, e aí foi quando o governador ele definiu que ia trabalhar em parceria com a Universidade Federal, ele quis dar isenção. Quer dizer, os elaboradores, eles têm total isenção para criticar, para refletir de forma isenta e redefinir alguma ação que o Estado esteja executando atualmente. Então, esse vai ser o grande mérito do documento, porque ele é um documento que foi elaborado, teve a parceria do Estado com a Universidade Federal, mas de forma isenta. Então, daí é importante ter o convencimento de que ele é um documento de Estado, não é de governo. Então, se eventualmente daqui a alguns anos outros governos entrarem, eles podem permanecer com as estratégias do Ceará 2050, vão readaptar para as suas prioridades, mas eu acho que o eixo mais importante ele deve ser mantido. O importante, então, seria exatamente seguir essa estratégia que está sendo planejada. Com certeza, porque ela foi um objeto de grandes discussões a nível do Estado do Ceará, a participação da população, participação dos empresários. A gente percorreu todas as 14 regiões de planejamento do Estado, no interior do Estado, e aí eu acho que ele tem uma certa legitimidade, na medida em que representa os interesses da classe empresarial e dos cidadãos de modo geral e do próprio Estado. O Ceará, realizando esse seminário, sai na frente competitivamente, ou enfim, de próprio planejamento de outros estados, e isso é bom ou é ruim, ou é importante também que, juntamente com o Brasil, isto seja planejado? Ótimo você ter tocado nesse ponto, porque inclusive nós temos uma mesa sobre as estratégias de planejamento de longo prazo no Brasil. Algumas experiências bem-sucedidas já vêm ocorrendo no Brasil. Quer dizer, o Ceará não é o pioneiro exatamente. O nosso pioneirismo ele venha pela dimensão que tomou, né, Adriano? Esse esforço, quer dizer, está havendo ainda, na verdade, um envolvimento muito grande da Universidade Federal, as universidades também, de forma geral, no Estado, mas também de cidadãos, de consultores, de outros especialistas que não estão diretamente ligados à universidade. A universidade ela vem como o carro-chefe da discussão, mas é uma discussão que perpassa. O Estado de Pernambuco também trabalhou numa experiência semelhante em Pernambuco 2035. Não é isso? E Fortaleza nós tivemos uma experiência com o prefeito Roberto Cláudio, o doutor Doro Santana, um trabalho belíssimo, Fortaleza 2040. Então, assim, não quer dizer, às vezes a gente, mas 2050 está tão longe, quer dizer, daqui a 30 anos, não é essa, quer dizer, quando você pensa em 2050, você pensa um marco final onde que você quer chegar. Mas quando você estabelece onde que você quer chegar, você acaba, no presente, redefinindo ou reorientando suas ações. Então, é mais uma forma de garantir redefinições de estratégias agora do que propriamente está dizendo que em 2050 será daquela forma, porque daqui a 30 anos tem um caminho muito grande pela frente e em economia é muito difícil você prever, mas um projeto desse ele dá o norte, né, por onde nós devemos seguir. Então isso que é fundamental, é estabelecer o norte. Independente do governador Camilo Santana que vai sair e outro que entre, vamos dizer assim, as bases gerais, as estratégias gerais do planejamento estão estabelecidas na sociedade. Claro que no meio do caminho se possa rediscutir. Por exemplo, capital humano, quem é que é contra se tem uma estratégia clara de melhoria da educação? Então isso independe de qualquer governo, isso é uma estratégia consolidada e uma estratégia pacificada. Então é nesse sentido. Mas a gente poderia falar, se você quiser, a gente pode falar já, Adriano, especificamente das mesas do seminário e os temas. Nós, além da abertura que contamos aqui, temos o convite para o governador Camilo Santana se fazer presente. O painel 1,
nós teremos a presença do Valderi Rodrigues Júnior, que ele é o atual secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Inclusive, o Valderi é cearense, né, amigo nosso, e ele hoje na área, é como se fosse o ministro da Economia anteriormente. O Paulo Guedes estaria ali na segunda fila com o Paulo Guedes. E ele vai falar sobre como o novo governo, ele pode estabelecer as novas bases do planejamento no país para a retomada de nosso desenvolvimento econômico. Então, assim, quais são os gargalos de nosso desenvolvimento? Flávio, só um parênteses aí nesse ponto. Essa questão aí de trazer na verdade, ele talvez seja o vice-ministro, né, da Economia, na época. Porque o que é que ocorreu? O Ministério do Planejamento foi incorporado ao Ministério da Fazenda e transformou-se no Ministério da Economia. E o que a gente quer ouvir deles, que estão lá em cima, é qual é a visão dele de longo prazo. Exatamente. Porque hoje o foco é só o curto prazo, é aquela visão fiscalista, né, que a gente costuma chamar. Então, eu acho que falta nesse novo governo ele definir para a sociedade e mostrar para a sociedade que ele tem uma visão desenvolvimentista, né, do longo prazo. O que é que ele pensa do desenvolvimento nacional? Daí essa questão de trazer para ouvir o que é que o senhor tem para nos dizer sobre o longo prazo, sobre o desenvolvimento do país. Ou vamos ficar só em ter que resolver o déficit, só resolver o déficit. Não, isso não caminha para frente, você tem que resolver os problemas de curto prazo, mas tem que ter uma agenda paralela de longo prazo. A gente quer saber qual é essa agenda paralela. E interessante é que nós colocamos como comentarista da fala do Valderi 3 grandes gestores do Estado de Ceará da maior qualidade e do melhor perfil como técnico. O Antônio Rocha Magalhães, que é uma pessoa de planejamento, uma pessoa extremamente qualificada, experiente, conhece muito. O atual secretário do Planejamento, o Mauro Benevides Filho, dispensa apresentações, uma pessoa que tem, nos últimos 30 anos, tem dado uma grande contribuição no Estado, seja na Fazenda, agora no Planejamento, já foi do Planejamento também. E o Maia Júnior, ex-secretário do Planejamento, também uma pessoa extremamente qualificada e que também, durante muitos anos, tem dado a sua contribuição para o Estado de Ceará. Então, nós temos aqui 3 grandes craques, né, para discutir a fala do Valderi e é importante esse quadrante questionar assim, qual é a agenda que vocês têm para o longo prazo. Eu quero saber, tudo bem, vamos resolver os problemas de curto prazo, reforma da Previdência, reforma tributária, está ótimo, né? Mas o que é que está sendo pensado em paralelo? Particularmente eu não sei ainda. Né? A gente faz então nossa primeira pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.